Olá, aqui quem fala é o Lucas. Eu sou aluno do Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, e o objetivo desse vídeo é tratar o estudo dirigido de número 2 sobre o Sistema Interligado Nacional, o SIM, da disciplina de Sistemas de Energia do professor Saldanha. Então, primeiramente, o que é o Sistema Interligado Nacional, o SIM? Então, de acordo com a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o SIM ele é um sistema hidrotermoeólico. Por quê? Porque há a composição das usinas hidrelétricas, termoelétricas e dos parques eólicos, principalmente no litoral, como eu vou mostrar no mapa logo na sequência. E vale a pena dar um destaque para as hidrelétricas desse sistema hidrotermoelétrico, porque são 16 bacias hidrográficas nas diferentes regiões do nosso país. É constituído por 4 subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. E toda essa interconexão dos sistemas é feito através de uma extensa malha de transmissão, né, das linhas de transmissão. Então, os sistemas de transmissão, eles integram as diferentes formas de produção para conseguir atender o mercado consumidor. Eu vou mostrar aqui agora as bacias hidrográficas brasileiras por região. Então temos aqui do Amazonas, do Tocantins, do Paraguai, do Paraná e por aí vai. Esse gráfico aqui, né, esse mapa com as informações das bacias hidrográficas brasileiras, é possível encontrar no site ana.gov.br. Outra definição do que é o Sistema Interligado Nacional, mas dessa vez não do Operador Nacional do Sistema Elétrico, e sim da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Então, de acordo com a ANEEL, o SIM é um conjunto de instalações de equipamentos que possibilitam o suprimento de energia elétrica nas regiões do país interligadas eletricamente, conforme regulamentação aplicável. Então, resumidamente, o SIM ele é um sistema de produção e transmissão de energia elétrica. Mas aí surge a pergunta, né? Qual a relação entre o SIM, a ONS e a ANEEL? E aqui eu trouxe um pequeno texto. Então, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, ele é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, o SIM, e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização e regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Esse texto pode estar com as informações tão concatenadas que às vezes pode estar um pouco confuso, mas aqui eu trouxe de maneira sintetizada. Então, o ONS ele é responsável pela coordenação e controle, a ANEEL pela fiscalização e regulamentação, e o SIM pela produção e transmissão da energia elétrica. E como funciona o Sistema Interligado Nacional? Então, o Brasil ele tem dimensões continentais, né? E características únicas, é muito grande. Só para termos ideia, são aproximadamente 170 mil quilômetros de linhas de transmissão distribuídas pelo país. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que conseguiu interligar praticamente todo o sistema. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, são 3 grandes sistemas separados. Aqui não. Aqui no Brasil nós temos um sistema interligado, o que garante uma relação de confiabilidade, maior desempenho e o menor número de interrupções possível para evitar os famosos blackouts. E aqui no Brasil, por ser muito extenso, nós temos também a questão da sazonalidade. Então, por exemplo, enquanto no norte é período de chuva, no sudeste pode ser de seca e vice-versa. Então, o ONS ele tem um sistema de monitoramento
que garante o equilíbrio de acordo com a nossa sazonalidade. Aqui um diagrama, né, ilustrando o que eu acabei de falar. Então nós temos, por exemplo, as usinas hidrelétricas, né, que são nossas geradoras, né, de energia elétrica. Das geradoras procede para as linhas de transmissão, das linhas de transmissão para as subestações e das subestações para esses postes que finalmente chegam nas casas, né, nos consumidores finais. Temos aqui um mapa do Brasil, só que ele é especial. Ele foi fornecido pela EPE, que é a empresa de pesquisa energética que nós tratamos no estudo dirigido anterior, o estudo dirigido de número 1. Então aqui esse mapa ele mostra geração, transmissão e meio ambiente, né? Situação atual e planejada. Aqui nós podemos identificar essas linhas em vermelho, em azul, em verde, toda a extensa malha de linha de transmissão que percorre o nosso país. E aqui temos uma legenda onde nós podemos perceber que os níveis de tensão utilizados nas linhas de transmissão são iguais ou superiores a 230 kV, que são as linhas de transmissão que estão sendo mostradas em verde no nosso mapa. Então temos tanto linhas de transmissão existentes e também as planejadas que estão ilustradas como um tracejado aqui, né? Então temos linhas de transmissão de 230 kV, 345 kV, 440 kV, 500, 525 kV, 600 kV, 750 e 800 kV. A ONS também fornece um mapa do Brasil bem interessante, onde nós podemos marcar somente as linhas de transmissão, que ele mostra aqui, e nós conseguimos dar um zoom interessante para ter uma visão macro e micro, né, do Sistema Interligado Nacional. Eu vou marcar também aqui as usinas. Então, primeiramente, sobre aquelas definições, ó. Uma das definições era de que o SIM ele era um sistema hidrotermoeólico. Então, nós podemos claramente ver aqui, ó, as ilustrações das usinas hidrelétricas, das termoelétricas, que é esse símbolo aqui, e aqui no litoral, os parques eólicos, né? Então aqui, ó, tipo eólica, capacidade e quem é o agente responsável. Outro fato interessante é sobre as unidades da ONS no nosso país. Nós temos 4 unidades, uma em Florianópolis, outra em Brasília, outra no Rio de Janeiro e, por fim, no Recife. São as 4 unidades do Operador Nacional do Sistema Elétrico. E nosso sistema interligado, ele consegue interligar praticamente 97 a 98% do nosso país. Por exemplo, temos aqui em Manaus, que vem até aqui o sudeste do nosso país, com exceção dessa parte do Acre aqui, do Amazonas, mas praticamente de norte a sul, o nosso sistema é de fato interligado.
E sobre as linhas de transmissão em corrente contínua e corrente alternada. Então, de acordo com a ABRAT, que é a Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, no Brasil, usinas distantes do centro de carga. No Brasil, existem usinas que são distantes do centro de carga. Então, é vantajosa as linhas de transmissão em corrente contínua. Em relação à corrente alternada, a transmissão em corrente contínua proporciona redução de perdas e de custos para grandes distâncias. Mas nós sabemos que essa discussão sobre as linhas de transmissão em corrente contínua e corrente alternada começou numa batalha, né, numa disputa entre Thomas Edison e Nikola Tesla, em que Thomas Edison partiu da ideia de que deveríamos utilizar corrente contínua e Tesla defendia a ideia que deveríamos utilizar corrente alternada nas linhas de transmissão. Inclusive tem um filme chamado A Batalha das Correntes, que trata sobre isso. Então existe toda uma relação entre a potência produzida e a potência consumida, desde as usinas geradoras até as casas, os consumidores final. Então tem que levar em consideração esses milhares de quilômetros que existe, né? Essa distância entre os produtores e consumidores. E dependendo da distância, há certa perda na forma de calor e tem uma eficiência que deve ser considerada. Então, com o advento dos transformadores, a transmissão de energia para grandes distâncias é feita em corrente alternada. E o transformador ele permite isso, né? Que com corrente alternada se torna muito mais simples de elevar e reduzir os níveis de tensão. Então, com esse vídeo, nós tratamos sobre o que é o Sistema Interligado Nacional, como funciona, a relação entre a ONS, a ANEEL e o SIM, os níveis de tensão, que são iguais ou superior a 230 kV, e também sobre as linhas de transmissão em corrente contínua e corrente alternada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.